personagens mais icônicos dos animes é o Muzan Kibutsuji, mais conhecido como o Billie Jean Demônio, o Michael Jackson Demônio. Me diga, isso aqui foi ou não inspirado no Michael Jackson? Só que eu andei pensando, como que daria pra derrotar o Muzan Kibutsuji? Utilizando ciência. Porque no mangá, no anime, nos filmes, ele é retratado como um super, mega, hiper power demônio, e de fato ele é. Só que eu fiquei pensando, porra, tem algumas nuances ali que eu acho que dá pra gente explorar. Pra começar, eu não vou entrar no mérito dos Kekijutsu, que é basicamente a arte de sangue dos demônios, que faz eles ter praticamente magia. Cada demônio tem a sua magia. Tem o Doma, que tem magia de gelo. Tem o Akaza, que tem a magia de sentir o espírito de luta dos outros. Tem o Rui, que é basicamente uma manipulação de sangue por aí. Isso tudo entra mais no campo da magia e eu não vou me aprofundar muito nisso. Qual que é o Kekijutsu ou a habilidade principal do nosso querido Muzan Billie Jean Michael Jackson? É a biocinese. O que é a biocinese? A biocinese seria a habilidade de controlar o próprio corpo, reestruturar as próprias células, os próprios tecidos, tendo super regeneração, podendo criar membros novos, adaptar estruturas novas do seu corpo. Ele basicamente consegue modelar o próprio corpo dele à vontade. Fora a super regeneração dele, que é basicamente a coisa mais OP desse cara, que não adianta, você corta a cabeça, outra brota, você corta um braço, outro brota. Só que isso me fez pensar numa coisa. Em uma cena específica do anime, quando ele é pego numa explosão e ele tá se regenerando, você pode ver que tá saindo fumaça dos membros dele. E parece que é um som meio que de fogo. E de fato, isso faz sentido. E dentro das nossas células tem estruturas chamadas de mitocôndrias. As mitocôndrias são basicamente o que gera energia para as células. Ou seja, sem as mitocôndrias, as células não funcionam porque elas não têm energia. Só que existe um probleminha com as mitocôndrias, que é, elas esquentam muito. É justamente por isso que o teu corpo, ele tem uma determinada temperatura, porque as mitocôndrias estão lá trabalhando e o teu corpo, ele naturalmente vai ficando mais quente. Se você aumenta de forma infinita o teu metabolismo, o teu corpo inevitavelmente vai ficar super mega aquecido. E isso condiz perfeitamente no que é mostrado no anime. Quando ele tá se regenerando lá na mansão do Ubuyashi, que tá regenerando o braço, você pode notar fumaça saindo. E essa fumaça também tem um som meio que de fogo. E isso casa perfeitamente com as mitocôndrias, com o metabolismo das células dele aumentando infinitamente para poder compensar. Só não é explicado no anime da onde carambas ele tira tanta energia assim, porque divisão celular custa energia pra caramba. Não é simplesmente uma célula se dividir. Você precisa de compostos, vitaminas, DNA, gorduras, ácidos graxos, enfim. Mas a pergunta que não quer calar, como a gente derrotaria o Muzan? Considerando que no mangá de Kimetsu no Yaiba é mostrado que o Muzan, ele possui 5 cérebros e 7 corações, se não me engano. Ou seja, isso me leva a crer que ele tem um sistema nervoso extremamente complexo, justamente para precisar de 5 cérebros e 7 corações. Os cérebros seriam basicamente o que controlaria o sistema nervoso dele, permitindo a divisão celular e coordenando todos os tecidos pelo corpo dele, enquanto os corações seriam como uma espécie de motor, potencializando essa reação. O que faz sentido com a divisão celular das mitocôndrias e tal. Só que o sistema nervoso complexo também tem as suas contrapartes. Como, por exemplo, ele é muito facilmente afetado por eletricidade. Você já parou para se perguntar por que a eletricidade afeta nosso corpo? Isso porque a eletricidade, ela imita os impulsos elétricos do nosso cérebro. E esses impulsos elétricos acabam contraindo os músculos. Eles viajam através dos nervos e contraem os músculos. É por isso que um choque elétrico é tão doloroso. Basicamente, os teus músculos estão contraindo totalmente fora de sincronia e isso faz uma dor absurda. E pode, inclusive, parar o seu coração. Ou seja, o Muzan seria muito sensível à eletricidade. Já que ele tem um sistema nervoso extremamente complexo, qualquer perturbação que dê no sistema nervoso dele faria com que ele perdesse o controle do próprio corpo. Somando que a eletricidade pode parar o seu coração, digamos que isso aqui faria ele perder muita força. Ou seja, a forma de derrotar o Muzan Kibutsuji hoje em dia seria com uma bobina de Tesla. Uma arminha de choque não ia fazer nada contra esse cara. Já que a eletricidade afeta muito o sistema nervoso. E como eu falei, ele deve ter um sistema nervoso extremamente complexo. Justamente para controlar todos os processos biológicos do corpo dele, tanto na habilidade normal de ficar neutro, quanto na habilidade de biocinese, que é criar outros tecidos e tal. Então, duas ou uma nessa opção. Ou ele ficaria completamente paralisado, incapaz de fazer nada, ou o corpo dele simplesmente viraria uma gosma, já que ele perderia completamente o controle sobre os próprios tecidos e as células dele iriam começar a se desprender uma das outras. Segunda alternativa seria usar lâmpadas ultravioleta, já que no anime isso é muito bem explicado que demônios não aguentam a luz solar, tirando a Nezuko e o Tanjiro. Mas basicamente, os demônios eles não aguentam a luz solar, o que me faz crer que eles têm células extremamente sensíveis à radiação ultravioleta e entram em apoptose instantaneamente ao entrar em contato com a luz solar. A apoptose
apoptose, se você não sabe, é o processo no qual a célula encerra a própria atividade para evitar causar problemas ao organismo. É parecido quando você recebe uma queimadura de sol e a tua pele começa a descascar, é basicamente as tuas células entrando em apoptose para evitar um câncer. Então é como se isso acontecesse com os demônios de Kimetsu no Yaiba, só que em um ritmo ultra mega acelerado, tipo a luz do sol bateu e as células já estão entrando em apoptose. É por isso também que elas queimam e tal. Então a solução seria usar lâmpadas ultravioletas, já que elas emitem a mesma radiação que o sol e poderiam fazer o Biridin ir de arrasta. E qualquer demônio, tecnicamente, tirando a Nezuko e o Tanjiro. E eu tô assumindo que seja radiação ultravioleta justamente porque o sol emite outros tipos de radiação, mas eu não vi no anime os demônios sendo sensíveis a calor. Então eles não devem ser sensíveis à radiação infravermelha. E a radiação ultravioleta é uma radiação ionizante, então nem precisa ser ultravioleta. Pode tacar logo uma bala de polônio nesse aí que provavelmente ele iria de arrasta do mesmo jeito. Terceira opção, se lembra do que eu falei no começo do vídeo? Que ele provavelmente tem um metabolismo extremamente acelerado, justamente pela cena na mansão do Ubuyashiki, onde sai um monte de fumaça do braço dele. Então, se resfriar as células dele ao ponto de cessar o metabolismo das mitocôndrias, tecnicamente ele morreria, já que as células dele iriam perder totalmente a energia. Então a solução seria nitrogênio líquido, que fica a menos de 100 graus Celsius, bem menos do que 100 graus Celsius. Isso seria mais do que suficiente para cessar todo o metabolismo do Biridin. Até agora a gente explorou 3 possibilidades: choque elétrico, lâmpadas de ultravioleta ou nitrogênio líquido. Choque elétrico, porque ele tem sistema nervoso extremamente complexo, luz ultravioleta, justamente porque imita a radiação do sol, e nitrogênio líquido para parar completamente o metabolismo do corpo dele. Se nada disso funcionar, bomba nuclear.